Bom, a gente vai voltar a falar sobre o grande assunto do dia, que é a CPMI do INSS, que a gente está aqui no estúdio com o relator da comissão, o deputado Ricardo Aires. Muito bom dia, deputado. Prazer em te ter aqui no estúdio com a gente nesse dia tão importante. Demorou, mas chegou, né? Muito bom dia. Bom dia, demorou, mas chegou. Enfim, nós vamos instalar a comissão agora às 11 horas e a gente espera, com muito cuidado, tratar desse assunto sensível à população e que o Brasil espera que haja justiça, e esse é o nosso trabalho. Perfeito. Eu também vou ter a ajuda dos meus colegas aqui, do Fábio Serapião, que eu disse que voltava muito rapidinho, e também da Marília Ribeiro, nossa repórter que acompanha o Legislativo, estava aqui mais cedo com um dos integrantes, né, com um dos titulares da CPI, e agora volta para conversar com o relator. Obrigada também, Marília e Fábio Serapião. Bom, deputado, é isso, né? Finalmente chegou, os aposentados já estão recebendo o ressarcimento, mas tem uma outra importância desse assunto todo, que é da investigação, né? E da responsabilização das pessoas que fizeram toda essa farra do INSS que o Metrópolis vem divulgando desde o final de 2023. É uma questão que acontece, que passa por alguns governos, e eu queria, portanto, então, que o senhor falasse da importância da CPI e de como vão ser esses trabalhos dos senhores parlamentares em relação à investigação, né, a trazer nomes que são importantes aí, que foram essas pessoas que trouxeram tantos prejuízos a milhares, milhões de brasileiros, né? Bem, o fato dos aposentados e pensionistas estarem sendo ressarcidos não esvazia de maneira nenhuma a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que está sendo instalada hoje. Ontem a Câmara Federal também votou uma matéria importante que tira do INSS a intermediação desse tipo de desconto às associações e sindicatos, que é o ponto central dessa investigação. Isso demonstra o compromisso que a Câmara e o Senado têm em resolver de maneira definitiva esse assunto em vários aspectos. A CPMI vai fazer uma investigação bastante criteriosa para chegar ao nome dos envolvidos com as condutas que eles praticaram. Nós estamos falando de um escândalo gravíssimo, mais de 6 bilhões de reais foram subtraídos das pessoas mais pobres do nosso país, das pessoas mais vulneráveis. E aqui eu quero fazer também uma reflexão. Grande parte dessas pessoas são pessoas com deficiência. Grande parte dessas pessoas não conseguem sequer expressar a sua vontade em função dessa deficiência que possui. E essas pessoas tiveram seus recursos subtraídos, supostamente com autorização de desconto que não existiu. Eu tive acesso à investigação, à auditoria da CGU, que coletou a amostragem de 1.300 entrevistas, perguntando aos beneficiários do BPC, os aposentados e pensionistas de uma maneira geral, sobre essas autorizações. 97% das pessoas disseram que não autorizaram. 93% das pessoas disseram que sequer eram associados a essas entidades. De maneira que essa CPI é muito importante, porque vai chegar aos nomes, impor as suas responsabilidades, cobrar a penalização pelo que praticou, mas também vai servir para a gente discutir a melhoria do sistema, para que seja transparente, para que seja mais rigorosa a aplicação desse tipo de modalidade de desconto que, no nosso sentido, não deve existir, tanto é que a Câmara ontem votou nesse sentido. Então é um tema importante, a população espera e cobra o resultado, nós vamos agir com imparcialidade, com responsabilidade para fazer um bom trabalho na CPMI. Perfeito. Marília? Sim, deputado, muito obrigada por nos atender nesse dia que é tão importante, né, nessa instalação da CPMI que investiga essas fraudes do INSS. E eu gostaria de saber, né, para além dessas fraudes que já foram reveladas aí no mês de abril, o que mais a CPMI vai fazer para além dessas fraudes? Qual é o objetivo, os principais objetivos dessa CPMI? Bem, a gente não se prende ao que está sendo investigado, muito embora seja
esse o ponto de partida. A auditoria da CGU, bem como a investigação que deu causa à operação sem desconto, é o ponto de partida dessa investigação. Claro que, como eu disse, a gente não vai ficar preso e vai ter, como é próprio da comissão, a prerrogativa de ir além disso para alcançar outros assuntos e fatos que não foram e, por exemplo, não puderam ter sido apreciados pelo judiciário. Parte dessa investigação está em sigilo, a gente precisa ter acesso a essa investigação e a gente vai fazer essa requisição quando oportuno, quando a comissão se instalar, quando a gente ter o nosso plano de trabalho aprovado. Existem outras questões relevantes que também nos preocupam, por exemplo, existem empréstimos consignados na folha de pagamento do INSS que pode seguir o mesmo modus operandi do que fez com que houvesse a instalação dessa CPI. Algumas pessoas noticiam que não deram autorização para esses empréstimos, algumas pessoas noticiam que terceiros utilizaram dos seus nomes para isso, e claro, isso nos demonstra um sistema falho que precisa ser aperfeiçoado, melhorado e revisto. Isso deva ser tratado também dentro da CPMI. Esse é o esforço que a gente vai fazer a partir da constatação e o início dos trabalhos. A expectativa é a gente agir dentro daquilo que motivou a investigação, a operação, mas, claro, sem se prender a isso na amplitude de alargar o trabalho, que é o que a gente vai fazer. Serapião? Deputado, primeiro, obrigado aí por participar aqui do Acorda Metrópolis. Eu acompanho esses casos desde as reportagens do Metrópolis e, como um repórter que acompanha a Polícia Federal, acompanho também a investigação desde do início e depois a deflagração da Operação Sem Desconto. Atualmente a gente tem a CGU investigando a parte ali mais técnica de como se deram esses descontos indevidos, né? Algumas entidades que fraudavam vídeos de autorização, outras fraudavam assinatura, outras compravam bancos de dados e tentavam incluir isso nos descontos, enfim. Essa parte técnica de como se deu a fraude do desconto, isso está sendo investigado. A Polícia Federal, por outro lado, investiga isso também, mas tenta avançar mostrando quem estava por trás dessas entidades e quem do poder público facilitou a vida dessas entidades, seja do INSS, seja em outros órgãos. O senhor, como relator, que normalmente é quem guia a comissão, quem dá o norte para a comissão, tem como norte avançar nessa parte da Polícia Federal para ver quem eram os padrinhos políticos, quem são os possíveis políticos envolvidos nisso? Isso é um norte da sua relatoria, deputado? É claro que é. A CPI só vai chegar a um resultado se nós aprofundarmos as investigações para alcançarmos servidores, agentes políticos em todos os poderes que agiram para que essa fraude acontecesse, ou no mínimo foram omissos. Da mesma forma que foi ao longo do tempo crescendo a quantidade de pessoas que tiveram o desconto do seu benefício, foi também diminuindo a estrutura de fiscalização, de controle que permitiu que isso acontecesse. Então nós precisamos aprofundar as investigações ao nível de alcançar quem quer que seja, de qual governo for, partido político que esteja afiliado. O povo do Brasil cobra por justiça. É claro que a gente não vai construir narrativas a partir disso, né? A gente precisa fazer um trabalho técnico, imparcial, a gente respeita a representação parlamentar dos colegas, mas a gente não pode contaminar a CPI, que precisa ter uma marcha à frente para entregar um resultado. Deputado, na lista aí dos requerimentos das pessoas que os senhores já querem ouvir, o senhor podia adiantar alguns nomes? Olha, eu conversei com o senador Omar Aziz sobre o procedimento. Me reuni com ele para tratar da área administrativa de funcionamento da CPMI.
A gente vai precisar requisitar aí servidores para nos auxiliarem do Ministério Público, da Polícia Federal, da CGU, da própria Receita Federal, além da Câmara e do Senado, que é o usual. A gente eu devo apresentar um plano de trabalho na próxima semana, pelo menos na terça-feira, e já indicar alguns nomes que possam serem convocados inicialmente. A primeira parte dessa investigação vai alcançar exatamente o que você mencionou agora há pouco, Serapião. A gente vai buscar informações da parte técnica dos órgãos de controle, do próprio Ministério da Previdência, a nos indicar o modus operandi desse esquema para que a partir daí, com base nessas informações, a gente possa alcançar os demais investigados, vamos usar essa terminologia. De maneira que a gente só vai ter sucesso para avançar para um segundo ponto se a gente conhecer a amplitude da problemática, a extensão desse esquema de desvio de recursos dos nossos aposentados e pensionistas, para ato seguinte a gente poder individualizar as condutas e convocar todas essas pessoas. É claro que a gente vai ouvir aí todos os ministros que estiveram e atuaram durante esse período, inclusive o ministro Carlos Lupe, como também o ministro da época de 2019, Onyx Lorenzoni. Esse é o nosso pensamento. A gente vai ouvir todos aqueles que concorreram na sua ação ou omissão para que acontecesse o que aconteceu. Claro que com a responsabilidade de guiarmos um debate com técnica, sem antecipar e fazer pré-julgamentos, até porque nós estamos lidando com biografias que não podem ser destruídas eventualmente por meras citações. Então tem que ter um mínimo ali de plausibilidade para a gente poder convocar alguém para participar e dar a sua colaboração sendo ouvido por essa comissão. Deputado, nós estamos vindo aí de uma semana bastante quente dentro do Congresso Nacional, né? Nós tivemos aí as ocupações dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e esse assunto, INSS, essas fraudes, é um assunto bastante que acabou se tornando uma politização, né? O assunto foi politizado por conta desse arrastamento, né, desse período que foi dessas fraudes que foram descobertas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. E o senhor é bem próximo ao presidente Hugo Motta e ele escolheu por conta dessa proximidade. Omar Aziz é bem próximo do governo. Houve alguma indicação de Hugo Motta como o senhor deveria seguir esses trabalhos dentro da CPMI do INSS? Bem, o presidente Hugo Motta me comunicou na sexta-feira passada dessa indicação. Fez isso por telefone e tão somente me recomendou que fizesse o trabalho que deveria ser feito no presente caso, no sentido de atuar com responsabilidade, estar bem próximo do presidente Omar Aziz para que as investigações aconteçam de maneira criteriosa, observando a legislação. Nada mais do que isso, e não poderia ser diferente isso vindo do presidente Hugo Motta, que tem adotado essa mesma postura como presidente da casa. Deputado, é porque a gente vê que os parlamentares, eles acabam utilizando essas pautas para cortes nas redes sociais, para discussões, para que não avancem pautas, as matérias não sejam discutidas. E dentro da CPMI, como o senhor pretende que isso não aconteça? Bem, é muito natural que isso aconteça à medida em que o processo eleitoral se aproxima. Ano que vem já tem eleição. A gente está vivendo um clima muito acirrado de um debate ideológico, que não acontece só aqui na Câmara, acontece também no botequim da esquina, acontece nas famílias. Isso é próprio da democracia que a gente ajudou a construir. É lógico que a gente não pode aceitar que o jogo democrático esteja comprometido. A ocupação que aconteceu, por exemplo, no plenário da Câmara é inaceitável. A Câmara precisa funcionar, inclusive, para as pessoas que se manifestem tenham lá a oportunidade de fazer. Existe, claro, uma pressão para dentro da comissão que pode, se a gente não tiver o pulso firme, atrapalhar o conjunto das investigações, que é o que a população espera. Então eu respeito muito a história, a trajetória de cada parlamentar que foi eleito para isso. Cada um tem o direito de construir ali dentro a sua pauta, as suas pretensões, isso é muito legítimo.
Agora, é lógico que tanto eu quanto o presidente da comissão vamos ter a determinação e o pulso firme de fazer a coisa caminhar, que é o que marcou a existência dessa comissão, que foi requerida pela senadora Damares, que foi requerida também pela Coronel Fernanda, e que a gente espera que chegue a um bom termo. Então, é normal e natural no processo democrático esse corte, essa lacração. Eu respeito e tenho amizade por grande parte dos parlamentares que lá estão, inclusive da oposição e do governo. Independente disso, a CPI vai caminhar, doa a quem doer, que cada um faça o seu corte e recorte, mas de um trabalho que vai acontecer verdadeiramente. Vou fazer uma pergunta rapidinho. Deputado, como a Natália disse, a colega disse, a gente tem ali no escândalo do INSS uma parte que aconteceu no governo Temer, uma parte no governo Bolsonaro, uma parte no governo Lula. Então tem ali na questão política narrativas e interesses de todas as frentes políticas do país. Eu estava até comentando com a Natália ontem, a primeira CPI que eu cobri foi ainda em 2012, do Carlinhos Cachoeira. E desde então foram várias outras CPIs e eu acho que mais de 90% eu não vi um resultado muito eficiente ao final. Tem até aquela brincadeira que sempre termina em pizza e não dá em nada. O senhor acha que essa questão que esse caso INSS pode resvalar tanto na esquerda quanto na direita, isso não pode criar um cenário para um acordo para inviabilizar essa CPI? O senhor acha que ela corre o risco de não dar em nada, como várias outras que já aconteceram no Congresso? Olha, diferente do passado, hoje a população acompanha a política com bastante proximidade, graças às redes sociais e a espaços como o Metrópolis, por exemplo. Então, esse acompanhamento que se dá pelas redes sociais, também pela imprensa de uma maneira geral, vai fazer com que possa o comportamento e funcionamento da CPI ser assegurado para que ela entregue um resultado prático. Agora é importante a gente registrar que a gente entrega um relatório com a individualização das condutas, a gente propõe o indiciamento daquelas pessoas que concorreram para essa fraude lamentável. Só que a gente depende de uma atuação do Ministério Público, do Poder Judiciário, para que essas pessoas sejam efetivamente penalizadas. É importante a gente citar isso. Nós tivemos aí 5 ou 6 prisões provisórias no início da operação sem desconto. Então, existem regras processuais que podem, lá na fase do Judiciário, prolongar o resultado prático que essa comissão parlamentar de inquérito possa eventualmente entregar. Agora, uma coisa eu posso falar com absoluta convicção: não há nada que vai nos parar naquela responsabilidade que nós assumimos. Esse é o que deseja o presidente Hugo e o que deseja a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Que cada um faça ali o seu corte e recorte. A gente acha isso bastante razoável dentro da democracia, faz parte da regra do jogo, mas nós vamos entregar um resultado prático, não vai terminar em pizza. Eu não admitiria, para a minha história e para o meu currículo, um conchavo ou um acordo que pudesse tirar a resposta que a população do Brasil, do meu Tocantins também, porque o Tocantins tem muita gente que é aposentada e pensionista e que também cobra de mim essa resposta. Então nós vamos fazer a nossa parte. A gente vai fazer a nossa parte, doa quem doer, independente de partido político, independente de ideologia. Esse dia até brincava, uma pessoa do governo, um repórter veio me perguntar: o governo fala que é a oposição fala que é o governo. Eu falei: eu acho que os dois têm razão. E a gente vai investigar os dois, todo mundo, doa a quem doer. Deputado, e falando em terminar os trabalhos e também em corresponder aos desejos das populações dos diversos estados, e também em 2026, os trabalhos terminam ainda em 2025? Existe um prazo indicado no pedido que motivou a CPI de 6 meses. De maneira que a gente pode alcançar um resultado e finalizá-la antes disso.
Eu conversei com o senador Omar Aziz, a gente vai lutar para que a gente possa concluir antes do recesso. Mas claro que não sendo possível, no recesso se interrompe os prazos e a gente encerraria ali no início dos trabalhos ano que vem, o que não é adequado, porque ano que vem a gente já está perto da eleição, agora imagine início do ano que vem, né? Então a gente deseja fazer com que esses trabalhos aconteçam o quanto antes, desde que a gente possa entregar algo de qualidade sem a contaminação do processo político que está muito próximo. Perfeito. Algum de vocês tem mais algum ponto? Eu tenho, só para poder encerrar. Deputado, hoje tem a instalação da CPMI, o plano de trabalho deve ser apresentado já na próxima semana. O senhor disse que já conversou com o presidente Omar Aziz e também recebeu essa recomendação de Hugo Mota. O senhor pode adiantar para a gente o que vem nesse plano de trabalho que será votado na próxima semana? O plano de trabalho vai trazer um calendário e metas, e método, né, que vai ser aplicado na coleta de provas e vai sugerir toda a espinha dorsal do funcionamento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Eu vou fazer essa sugestão, esse plano de trabalho precisa ser debatido na comissão. É importante a gente dizer que o relator e o presidente impulsionam a comissão, mas quem define e decide sobre tudo, inclusive as convocações, é o conjunto dos deputados e senadores que compõem a comissão. Então, o método a ser aplicado, o indicativo de prazos, de funcionamento da comissão, a forma, o formato, procedimentos vão vir previstos nesse plano de trabalho, que é ali o regimento interno do funcionamento da comissão. Perfeito. Tivemos o prazer de receber aqui, nesse dia tão importante, de abertura da CPI do INSS, o relator da comissão, o deputado Ricardo Aires. Muito obrigada, viu, deputado? Foi ótimo recebê-lo. A gente que agradece e acompanha a comissão para nos ajudar também. O Brasil espera e a gente vai cumprir a nossa responsabilidade. Não estamos fazendo favor para ninguém. É a nossa obrigação enquanto parlamento aprofundar nas investigações esse fato lamentável que entristeceu e que jogou luz sobre esse problema que também precisa ser resolvido. Perfeito. Obrigada, deputado. Obrigada também, Marília Ribeiro, nossa repórter que estava aqui comigo no estúdio. Valeu. E também obrigada ao Fábio Serapião, que participou aí, nosso colunista, que também nos ajudou aí a entender um pouquinho mais de como serão os trabalhos da CPI que começa hoje. Valeu, Serap.